Oi pessoal, meu nome é Michael Peters, sou terapeuta holístico, médio espiritualista e estou aqui de volta ao canal para a gente falar sobre expansão de consciência, autoconhecimento e espiritualidade. E se você quer uma aula gratuita sobre como lidar com a ansiedade, como vencer ela no seu dia a dia de uma maneira muito simples, eu te convido a clicar no link abaixo, logo após esse vídeo, e você vai ser transportado para uma aula gratuita para lidar com a sua ansiedade. Hoje um outro grande tabu, que é o sexo, né? Que nós ainda temos essa visão que não se mistura sexo e espiritualidade, ou o sexo ainda é construído no inconsciente coletivo como algo sujo, como algo perverso, como algo que realmente nós não podemos tocar, né? A gente não pode falar, a gente não pode realmente se libertar em relação a isso. E não encaixa com espiritualidade. A hora do sexo é aquela hora escondida, né? A hora do sexo é aquela hora que você não pode, ninguém pode saber muito. Todo mundo faz, é prazeroso, mas ninguém fala muito. Então, a proposta aqui é sair disso e observar como que as duas coisas se linkam, como as duas coisas são algo natural, é uma coisa só, né? É algo que se unifica. E para começar nisso, eu vou falar um pouco da construção quando a gente reencarna aqui na matéria, né? Essa questão que eu sempre falo aborda a alma, né? O conjunto de sensos que nós temos, onde a inteligência do corpo percebe no centro do peito, né? A gente sempre sente a alma aqui, eu sempre explico isso. A alma está aqui e a gente percebe ela no peito e o corpo percebe ela no peito, né? E a gente tem o timo ali, que é a glândula que corresponde à alma, e ele cresce, ele diminui, ele sente, ele percebe conforme está a nossa alegria, como ela está correspondendo bem ou não. E quando eu falo disso, esse conjunto de sensos, na hora do nosso reencarne, né, quando viemos para essa matéria, ele é adensado, né? Porque aqui a gente pode começar a perceber que nessa realidade onde a gente está, a gente perde a sensibilidade comparada com o plano astral, né? Mais ou menos, depende da pessoa, de 20 a 50% do que a gente tem quando está lá no plano astral. Então aqui a gente fica muito mais insensível a tudo isso, muito mais insensível à sensibilidade do ambiente, a sensibilidade com as pessoas, a sensibilidade com o sentimento, com o corpo emocional e tudo mais. Então a gente vem e fica insensível. Nisso, a alma não se expressa como ela pode se expressar na sua totalidade em outros planos mais sutis. Ela fica mais adensada e nisso ela acaba se sentindo. A percepção que nós temos nisso é a solidão, é sentir só. Então a gente está sempre com essa coisa, né, nessa busca de sanar esse só que a gente sente no peito e não sabe muito bem de onde vem. Né? Essa alma condensada, onde ela não se expressa, onde ela não consegue se expressar na sua totalidade e vem a dor no peito e vem aquele sentimento de solidão. Que eu sempre falo, ó, volta para você. Essa solidão é a falta de estar se ligado com você. Por quê? Porque quando eu ligo comigo, com o meu eu, né? Quando eu volto para o meu eu e eu alimento isso, a alma começa a se alimentar e esses sensos eles vão me dando outros direcionamentos, eles vão se abrindo de outra forma. Porque quando a gente entra nesse sentimento de solidão, e na sociedade onde a gente vive, onde todo mundo acredita que está faltando algo aqui, eu vou trazer lá de fora, eu vou completar com fora. Só que daí eu começo a criar um monte de expectativas. Né? A gente começa a criar um monte de expectativa do que o outro vai me trazer, do que o outro vai me dar, como o outro vai, né, sanar essa dor, e o outro nunca sana nada, ele não vai acabar com isso, com essa falta. Só que quando eu alimento a alma, observando realmente o que eu sinto, quais são as minhas reais condições, qual é o meu prazer da vida, o que a alma quer, ela começa a se alimentar e amplificar, tirando um pouco essa sensação, ou até tirando essa sensação de solidão e se expressando na sua
não chega a ser na sua totalidade nesse plano, mas ela se expressa de forma mais expansiva no meu eu. E onde vai criando uma lucidez do meu ser, e ali eu vou tateando e aprendendo. Por que eu venho falando isso? Porque quando a gente começa a observar que bem no comecinho, que a alma vai ficando, né, adensada nesse corpo, então a gente já tem um corpo onde ele está menos sensível. E a gente vem com uma construção de cultural, onde o sexo é algo perverso, né? Por que cultural? Vamos chegar lá. Por que a gente começa a observar na cultura? Porque se a gente começa a ver, né, numa cultura que é a nossa, uma cultura judaico-cristã, né? Nós todos somos cristãos aqui, uma cultura cristã, onde o que acontece? O sexo no cristianismo é visto como algo perverso. Algo perverso no sentido que é impuro, é indigno. Né? Onde a gente vê lá atrás o seu maior, né, representante, que é Jesus Cristo, o iluminado segundo o catolicismo, o cristianismo. Né? Quando a gente vai para o cristianismo católico, Jesus é uma figura representativa, ali um grande avatar que nós tivemos, mas eles constroem toda uma visão de Jesus Cristo como um homem celibato, como um homem que não precisava ou não tinha o toque sexual, não precisava ter o contato com o outro. E ali você constrói e fala que o sexo é algo perverso, que ele não é puro, que para você ir para o céu você não precisa do sexo. É feio. Então você só vai ter para reproduzir. Né? Você vai ter a sexualidade só na reprodução, você não vai ter a sexualidade por prazer. Isso lá, numa visão católica medieval, né? Hoje a coisa está mais amplificada, hoje o pessoal aqui é católico e vai levando isso mais numa boa, né? Ninguém incorporou tanto isso, mas isso ficou no nosso inconsciente coletivo. Então, Deus está ali te olhando. Por quê? Porque a energia sexual é uma energia magnífica. A energia sexual, né, no nosso chakra básico, é uma das maiores energias no orgasmo que a gente possa alcançar. O nosso nível energético que chega a um orgasmo é um nível muito alto. Tanto que lá no chakra básico, onde essa energia também está, né, na Kundalini e tudo mais, onde está o nosso poder de ação, nosso poder de criatividade, nosso poder de agir. Né? Quando a gente não trabalha isso de forma plena, nós vamos num sentido muito literal. A gente começa a se castrar as nossas forças. As nossas forças vão perdendo mesmo. A gente vai perdendo as forças ali e a coisa não vai acontecendo, a coisa não vai rolando, a coisa vai perdendo. Quando a gente começa a olhar isso a nível de controle, onde, né, um controle político e um controle religioso que vai se estabelecendo lá na era medieval, onde a gente vê que quando você castra um povo, você tira o prazer do povo, né, onde vem essa energia, mas você corta o prazer dele, você começa a tirar a força. Você começa a perder a força. Aquele povo perde as suas forças, pois eles se submetem, né, eles se entregam. Um povo que se submete é um povo sem poder. É um povo que se entrega àquele que detém o poder na mão. Mas isso fica muito oculto, né? A nossa visão, isso fica muito oculto. Ah, Marco, mas é real. Por que que fica ali e isso transforma a sociedade de uma forma ou de outra numa sociedade doente, né? Onde a gente não consegue se expressar. Hoje a gente tem muita dificuldade de ver a sexualidade, tem muita dificuldade de falar da sexualidade, pois somos uma sociedade doente, onde ver o outro, ver a sexualidade é algo complicado ainda, é difícil. E daí a gente começa a ver que foi toda uma construção fantasiosa de controle, né? Onde você cria e onde você vê nessa visão, né, dessas religiões que
que acabam abominando, né, que são antagonistas ao sexo, que falam que o sexo é algo impuro, que o sexo é o pecado, né, pecado original e tudo mais, onde eles abominam a sexualidade só para procriação mesmo, para o mundo não acabar. Você vê que a visão de Deus ali é uma visão de um Deus imperialista, né? Um Deus que está, um imperador, que está ali olhando, observando todo mundo, julgando, criticando, condenando. Então ali, quando você vai para o ato sexual, você está impuro, mas você já fica na cabeça, tem alguém me vigiando, porque você sabe que mesmo que você tenha suas vontades, que você tenha ali, né, ou você vai fazer algo escondido, na sociedade é assim que a gente acabou construindo o sexo, aquela coisa escondida, porque é algo que tem o lado impuro, então ele ficou escondido, né, ele ficou ali, vai fazer a coisa, mesmo se você volta para essa era mais medieval, até o sexo entre quem já era casado não podia ter prazer. Então você pega registros, né, que se colocavam, o marido e mulher se colocavam ali um lençol e faziam um buraco, então era proibido ter prazer, né? Onde se a pessoa se masturbasse, ela ia se confessar ao padre e ali você tinha que pagar penitência sobre aquilo. Se você tivesse relação extraconjugal, você também tinha que pagar penitência. Se você pensasse, você também tinha que pagar penitência. Então a coisa era muito nesse nível. Onde você acaba criando o quê? Você pode estar fazendo escondido da sociedade, mas acabava entrando no inconsciente das pessoas que a Deus você não escondia. A Deus estava ali olhando. Então a pessoa acabava se sentindo culpada do que ela sentia em relação ao seu corpo, em relação aos seus desejos, em relação às suas vontades, exatamente por quê? Porque alguém estava olhando. Ah, Michael, mas isso era mais naquela época, não era mais medieval, mas isso se estendeu, porque isso foi colocado no inconsciente. Então acabou, né, deixando as pessoas, em relação à sexualidade, criando uma sociedade doente. Criando uma sociedade realmente doente, onde você começa a ver que Freud começou a estudar isso e trouxe um grande estudo nesse campo, criando e mostrando que quando as pessoas não têm a capacidade de lidar com a sexualidade, elas vão criando morbidez, estados mórbidos do ser, onde ali se manifestam as doenças.